Esse é o programa Fator Paranormal, capítulo número 21. Eu sou Kátia de Gaia. Bem, eu tenho falado da minha trajetória espiritual, paranormal, contando alguns casos e experiências que eu vivi e que eu presenciei. Hoje eu quero colocar aqui, não é pretensão minha alguma dar aula sobre algum critério, porque tem pessoas que hoje fazem isto e mesmo aqui não é o pedido, não é a questão em si, e sim a experiência, mas eu gostaria de colocar algumas coisas antes de ir para o fato. Existe um misticismo, existem algumas questões que envolvem o nome Exus, Quiumbas, Eguns e tudo mais. Exus, eles são trabalhadores, guardiões, que trabalham na linha da esquerda na Umbanda, assim como existem Exus, orixás no Candomblé. E existem Exus, trabalhadores da Quimbanda. Então, isto é fato. Então, é uma hierarquia, uma linha de trabalho, um orixá que tem ali as suas qualidades e o seu trabalho específico aonde ele atende, aonde ele irradia sua vibração. Quiumbas. Quiumbas são seres menos esclarecidos e que não têm uma função lógica, que estão amando de hierarquias maiores negativas do mal para usar nomes e se apropriarem de qualidades, nomes e falanges, sejam de Exus ou qualquer outra linha de trabalho, para desorganizarem, desequilibrarem, causarem qualquer tipo de impacto negativo. E Eguns são espíritos desencarnados que ainda vagam, encostos, ou às vezes puros Eguns, puros espíritos, mortos. Eu disse isso porque assim, é muito próprio hoje, dentro de certos centros, as pessoas falarem ou comentarem certas coisas que acontecem ali dentro, e aí é muito claro para a gente que tem uma lógica, um estudo, uma vivência, de perceber se realmente é uma entidade que está atuando ou se é um quiumba que está atuando. Então, vamos ter um pouco mais de critérios quando a gente vai falar sobre certas questões. E hoje nós vimos muitos quiumbas atuarem nos centros espíritas, utilizando os nomes dessas entidades que nós classificamos, Exus ou guias de trabalho. Eu tive a infelicidade de um dia estar num local, num trabalho de esquerda, de limpeza, de uma casa que eu fui convidada, mas era uma casa que ela estava passando por muitos problemas com médiuns, a começar pela dirigente até os seus trabalhadores. Porque assim, quando você faz parte da egrégora da casa, abalou um, pode abalar a todos, porque é um conjunto de situações, é uma engrenagem que funciona. Então, muitas vezes, aquele dirigente, ele é demandado, né? Ele tem ali um trabalho negativo colocado nele, ou contra a casa, caem a maioria, principalmente aqueles que estão mais receptivos ao negativo. Então, muitas vezes, espirra para todo lado.
Então é importante você ter os seus cuidados, as suas atenções, estar sempre regrado, equilibrado, para que você não caia de gaiato numa história que não é sua, mas pode acontecer como acontece. E eu fui chamada para ajudar essa casa, para ajudar a dirigente. E lá chegando, claro que as pessoas não me conheciam, eu fui convidada por um membro da casa. A pessoa disse apenas que eu iria participar dos trabalhos, que eu vim visitar, que eu vim conhecer, bem porque eu faço parte de uma casa, eu fui como visita. E chegando lá, em respeito, eu saúdo o congá, eu saúdo a tronqueira. A tronqueira é onde ficam os exus e as pombagiras, e o congá onde ficam os orixás. E eu percebi uma energia contrária e no mesmo momento eu senti um empurrão. Eu fui colocada como se alguém tivesse me empurrado no peito. Eu senti um impacto na hora que eu fui cumprimentar a tronqueira. Eu disse que eu não estava ali para afrontar ninguém, para julgar ninguém, e que eu não iria colocar a minha mão na cumbuca de ninguém, porque tem que se ter muito cuidado com isso, né? Os desavisados adoram mostrar o seu poder, que eu sei, eu faço e aconteço, e você tem que primeiro saber o que está acontecendo ali antes de você pôr a mão. Então, no momento que eu sofri esse impacto, e eu fiquei sem ar no momento, mas eu soube disfarçar como se fosse uma vibração que eu estivesse recebendo, eu me coloquei num lugar de observação. E observei que o tempo todo existiam médiuns de grande grandeza, de muito esforço, mas a dirigente já havia se perdido demais. Ela estava sendo movida por quiumbas. Então, o que significa isso? Que as entidades ali de luz passavam longe. Eu não sentia uma energia vibracional positiva. E por que eu estou dizendo isso? Porque no momento que eu fui entrar para conversar, para tomar meu passe, um ser que parecia uma cobra, de 2 cabeças, parou na minha frente e me disse: aqui não tem lugar para a luz. No momento que você se depara com um ser falando isto, o que você faria? Bem, eu continuei ali, abaixei a cabeça, pedi agô, pedi licença, porque eu me propus a ir no local e eu iria, porque eu não estava só e eu confio nos meus. Coloquei meu pé direito, cruzei o chão onde esse ser, esse espírito estava. Eu vou dizer para vocês que foi a experiência mais difícil que eu tive dentro da espiritualidade, porque ele se enrodilhou ao meu redor. E pare para pensar que eu, na fisicalidade, eu não caí no desequilíbrio, porque ao mesmo tempo que ele me enrodilhou, houve uma energia contrária que me soltou. E eu não podia, em nenhum momento, demonstrar isto, porque existiam pessoas dentro da casa. E era a primeira vez que estava indo naquele local. Eu não podia fazer nenhum tipo de show, eu não podia, e nem era a minha intenção, nem demonstrar que estava acontecendo alguma coisa ali. E a intencionalidade era de me colocar medo mesmo, para que eu não fizesse nada. Eu adentrei, com os meus ao meu lado. Eu me lembro muito bem que entrou um caboclo do meu lado e meu guardião do outro. E ali nos posicionamos, tomei meu passe, cruzei o chão novamente e saí. Eu nunca vou me esquecer dessa experiência, porque até para ajudar,
nós precisamos saber quem, o porquê e para quê. São 3 coisas que eu pergunto sempre, seja em qualquer base da minha vida hoje. Então saibam que muitas vezes você não tem como ajudar. Aquilo faz parte de um princípio para que ocorra as mudanças, e essas mudanças elas precisam ocorrer dentro do ciclo que ali existe. Chamei minha amiga de lado e disse a ela: amiga, cada um com os seus. Se você não está feliz, saia. Só isso que eu tenho para te dizer. Nada mais eu tenho a fazer aqui dentro. Saí, nunca mais voltei. E esta minha amiga, obviamente, saiu da casa e hoje ela está feliz em outro local, na casa que ela mesma desenvolveu, que é uma irmã minha de egrégora, de sacerdócio, né? Porque eu sou sacerdotisa. Ela teve a escolha de abrir uma casa, eu não tenho essa escolha até o presente momento, porque eu julgo que é muita responsabilidade. Então, são casos assim que me estimulam e estimula cada vez mais eu contar, para que vocês tenham olhos para ver e acessar. Porque muitas vezes você cai no engodo de uma casa que ela está totalmente invertida na sua polaridade, da positiva para a negativa, e ali o que triunfa são os quiumbas, são aqueles que se fazem espíritos bons e na verdade só compromete a sua evolução. Fica aqui a dica. Esse foi o programa Paranormal de hoje, mais um capítulo da minha vivência, da minha vida dentro da espiritualidade. Espero você num próximo capítulo.